Olá, caros amigos do Rebu, aqui quem fala é o Rômulo, esse é o Rebu Indica, e no programa de hoje a gente vai falar aqui, cada um, uma obra que sofreu algum tipo de censura. Então, começando aqui nas indicações, manda lá a sua dica 10. Eu vou falar aqui então, né, sobre um livro que ele não é muito conhecido, né, pela questão da censura que ele sofreu, né, mas ele é bem conhecido sim, que é o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, do autor português aqui, José Saramago, né? Esse livro aqui, ele não chegou a ser necessariamente censurado, né, principalmente em Portugal, mas a Igreja Católica ela caiu muito em cima do José Saramago por conta do livro que ele escreveu, e inclusive até excomungou o José Saramago, que ficou muito bravo com essa história aí da sua excomungação e acabou indo morar, né, isolado aí numa ilha para não ter que mais conviver com as pessoas que tanto enchiam o saco. E por que esse livro ele foi censurado, né? Por que esse livro ele foi criticado, ele foi perseguido, e por que o José Saramago ele foi excomungado pela Igreja Católica por causa de um livro que falava sobre Jesus Cristo? Por um motivo muito simples, né? Um motivo muito simples, inclusive um motivo muito imbecil, né? Que o livro ele foi censurado, né? Ele foi alvo de críticas aí pela Igreja Católica, porque o José Saramago ele contava o livro a partir do ponto de vista de Jesus Cristo, que, assim como qualquer ser humano, é demonstrado aqui na obra, né, como uma pessoa que tem seus medos, seus desejos e suas vontades, e principalmente porque, né, Jesus ele chega aí a ter um certo namoro e uma certa relação com a Maria Madalena, né, além de, claro, ao longo de toda a história, ele passar o tempo todo se perguntando sobre a sua própria santidade e sobre a sua própria paternidade aí, né? O que seria ser filho de Deus, o que seria ter a mãe Maria Virgem e todas essas coisas aí que qualquer leitor aí da Bíblia, né? Principalmente um leitor é, mais é, crítico, né? Acaba tendo aí em relação a essas histórias que elas são muitas vezes ensinadas para a gente quando criança que elas são verdadeiras, mas que depois, se você for parar para pensar na questão lógica delas, elas têm vários buracos aí que permitem com que caibam aqui os questionamentos do José Saramago, né? E o José Saramago, ele publica esse livro, e aí, antes de morrer, ele publica um outro livro dele, com a mesma temática religiosa, muito mais pesado, muito mais tenso, que é o Caim, né? Que seria uma espécie aí de acho que a obra que ele vai deixar como uma vingança eterna, né, contra a igreja por conta de ter excomungado ele e de ter perseguido ele por conta do livro O Evangelho segundo Jesus Cristo. E aí, Romulo, o que você tem aí para a gente de obra que sofreu censura? Opa, bom, então vamos lá, eu vou aqui dar a minha dica e eu vou falar aqui sobre uma obra soviética, né? O Nós, do Zamyatin, certo? Então, é uma distopia, né? Uma das primeiras aí distopias modernas, digamos assim. E essa obra aqui, então, ela foi censurada, né, pelo governo stalinista, porque foi publicada aqui em 1924 nos Estados Unidos, né, se eu não estou enganado, e acho que só chega nos Estados Unidos e também na França por conta aí de um manuscrito que acabou sendo clandestinamente transportado aí para os outros países. Essa obra aqui ela é uma grande crítica ao Estado stalinista, né? Então, por conta disso aí, acabou sendo censurada, né, na União Soviética, como praticamente todas as obras aqui do Zamyatin até a sua morte em 1937. Bom, e por que essa obra aqui ela foi censurada, né? Essa obra foi censurada por um motivo muito simples. A história dela é a história do D-503,
Então, as pessoas os personagens aqui não têm nomes, né? Os personagens eles são chamados aí através de combinações de letras e números, e isso já denota aí uma completa despersonalização, né? Um apagamento da individualidade numa sociedade que é regida por um sistema chamado Estado Único, onde todos os cidadãos ali são privados de liberdade, ah, com a desculpa de que isso é o melhor para eles, né? Para a felicidade deles, para vida, enfim, do bem comum e da vida coletiva desse Estado único que, claro, é governado por um ditador que nunca aparece, né? Nunca dá as caras e mas controla tudo com mão de ferro. Então, a referência ao Stalin é bem óbvia, na verdade, e essa obra aqui ela influenciou nada mais, nada menos do que no 1984 do George Orwell e também, né, o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, certo? Então, Zamiatin é um autor seminal para aqueles que desejam conhecer um pouco melhor o gênero da distopia e podemos dizer que é uma obra que foi escrita dentro quase de uma distopia, que era o governo stalinista, né? Enfim, e proibida por esse governo aí absolutamente atroz, né? Que era uma ditadura, né? Que era o governo do Stalin. Então vale a pena, tá certo? E aí essa daqui é a minha indicação de livro censurado. E é isso aí. Bem, caros amigos e caras amigas do Rebu, esse então aí foi o nosso Rebu Indica de hoje, onde nós falamos aí dos livros que sofreram algum tipo de censura. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Rebu Indica.